Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Mais um dia lindo, sobrenatural na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus, amém? Bendito é o nome do Senhor. Live de número 112. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para a honra, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Amém, gente? Fiquei rouca agora na oração. Orem por mim, que Deus tenha misericórdia da minha voz. Amém? Fazer oração de guerra não é fácil, porque a gente é tomada pelo Espírito Santo. E quando você vê, a sua voz já foi. Glória a Deus, glória a Deus. E aí você tá de jejum, você já tá fraca, né? Você já tá sem força. Aí a força que você tem, você gasta. Mas amém. É bom. Amém? Hoje é domingo, amanhã eu vou fazer amanhã é o culto, tá? Amanhã o culto é sobre, deixa eu ver aqui, como fazer um propósito com Deus. Deixa eu achar aqui, peraí. O culto amanhã, ó, como fazer um propósito com Deus, ó. Então amanhã, às 19 horas, tem um culto. É privado, você tem que estar lá no grupo para você participar. Então você que quer aprender a fazer um propósito com Deus, um voto com Deus, qualquer coisa, eu vou ensinar você amanhã, porque tem muita gente que quer fazer e não sabe como fazer. Amém? Existe o jeito certo? Existe o jeito certo de fazer. Amém? Não é de qualquer forma. Você tem que verbalizar, você tem que falar, certo? É sobrenatural. Sobrenatural. Você pode ver que quando você faz um propósito e coloca jejum, eu vou falar sobre voto, vou falar sobre sacrifício, vou falar sobre o propósito. O propósito em si, queridos, ele pode englobar tudo. Então amanhã eu vou esclarecer para vocês todas essas dúvidas, tá? Propósito de jejum, propósito de oração, propósito de sacrifício, um propósito. Eu tô num propósito, não tô comendo arroz, tá? Então amanhã eu vou entregar para vocês todas as chaves, todas as pérolas, tudo isso, amém? Então você já aumenta suas expectativas, que vai ser algo sobrenatural, amém? Certo? Hoje o nosso tema aqui da nossa live é o poder do sangue. E se eu fosse você, eu anotava tudo que eu vou explicar nessa live. Mas eu quero que você hoje, tá? Quebre toda a religiosidade do seu coração. Tá bom? Quero que você quebre toda a religiosidade do seu coração. Toda. Amém? Por quê? Porque, queridos, o ceiar todo dia, você tem que estar no Espírito. Se você estiver na carne e for religioso, você não dá conta. Amém? Certo? Então você se prepara, porque hoje a palavra que eu tenho para você é rema. Ela é sobrenatural. Quando eu contei pro meu apóstolo, né, ele falou assim, né, eu tive um tempo com ele lá agora, fiquei umas 3 horas na cabana com ele, a cabana de oração dele. Pensa, que tempo maravilhoso. Setembro eu tô lá de novo. Setembro eu vou estar lá no alinhamento de novo. Ele pegou e falou assim, você ora toda madrugada? Eu falei, toda madrugada. Falou assim, mas que horas? Eu falei, não, 2h20 eu tô acordada, 2h50 a gente começa, aí vai até 4. Aí depois tem a live. Eu falei, a gente ceia todo dia. Quando eu falei, a gente ceia todo dia, ele falou, uau, que profético. Uau, que sobrenatural. Então, queridos, ele é um homem que tá há 37 anos, tem 37 anos, acredito, mais, né, Nani? Tem muitos anos de ministério. Então, para ele virar e falar, uau, que profético, uau. Então, ele entende o valor que isso tem nas regiões celestiais.
Amém? É sobrenatural. Sobrenatural. Então nós vamos orar para nós lermos o nosso salmo aqui. Hoje é o Salmo 64, se eu não estou enganada. Pastora, como que é isso do salmo? Eu sou novo aqui. Esse ano nós vamos ler a Bíblia 2 vezes e meia, tá? É um capítulo aqui. Agora a gente está no Salmo 6 em casa, tá bom? E o diabo que lute, porque a gente vai ler a palavra de Deus. Talvez você nunca tinha lido Mateus inteiro, mas esse ano você vai ler. Amém? Pastor, tem preguiça de ler. Pega um audiobook de uma Bíblia, meu querido. Bota para escutar enquanto você lava a louça. Deixa a palavra de Deus te edificar. Amém? Quem é bom de desculpa é Satanás, é os demônios. Você dá um jeito. Amém? Certo? Não adianta nada você querer ser cheio de unção, mas não ter palavra, não ter base bíblica, não saber aonde está na Bíblia, não saber se posicionar. Isso é muito feio. A gente não prega só com unção, a gente tem que respaldo na palavra. Amém? Certo? Preciso que você saiba disso. Feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te apresentar, Pai, essa live. Quero te apresentar minha vida, a vida do meu esposo. Quero te apresentar, Senhor Deus, cada pessoa, Pai, que chegou aqui. Declaro, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, na direção e no controle, na cadeira principal, Senhor Deus, e que toda honra e glória, Senhor Deus, seja dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, me usa em revelação. Eu acesso a fonte da revelação, acesso a fonte da sabedoria, a fonte do conhecimento e os pergaminhos de ouro, Senhor Deus, da sala dos Teus maiores mistérios, na autoridade daquele que vive para todo sempre. Declaro, Senhor Deus, que a minha mente espiritual está totalmente fértil e receptiva à palavra do Deus vivo e à revelação plena do que eu vou ministrar hoje. Em nome de Jesus, assim nós oramos e declaramos amém. Aleluia. Então abra comigo agora, queridos, em Salmos, capítulo de número 64, que diz assim: Ó Deus, ouve minha queixa, protege-me das ameaças dos meus inimigos, esconde-me de tramas dessa multidão perversa, do tumulto dos que praticam o mal. Eles afiam a língua como a espada e apontam as palavras amargas como flechas de emboscadas, atiram nos inocentes, atacam de repente sem medo algum, animam uns aos outros a fazer o mal e planejam como preparar armadilhas em segredo. Quem nos verá? Perguntam, enquanto tramam seus crimes e dizem, criamos o plano perfeito. Sim, ó coração e a mente do ser humano são astutos. Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará, a própria língua os levará à ruína. A própria língua os levará à ruína. E todos os que ouvirem balançarão a cabeça em desprezo. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e estenderão o que ele fez. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio, e os que têm coração íntegro o louvarão. Amém? Então essa aqui é uma oração de Davi. Fica para casa o 65, 66, 67, 68, 69, 70 e agora, amanhã nós vamos ler o 71. Amém? Glória a Jesus. Perfeito. Glória a Deus. Então, deixa eu só achar aqui, antes de eu ler a passagem principal, o tema de hoje é o poder do sangue. Amém? O poder do sangue. Amém? O poder do sangue. O poder do sangue. 8 horas eu tiro essa live do ar, porque eu tenho que fazer o sorteio, senão eu tirava daqui a pouco. Eu já tô me arrependendo de deixar essa live. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tá, mas eu quero perguntar
Aqui, ó. Abra comigo o poder do sangue. Eu vou falar sobre ceia hoje, tá? Chave de número 14, certo? Abra comigo em Isaías, capítulo 53, verso de número 5. Isaías, capítulo 53, verso de número 5. Abra aí. Isaías 53, verso de número 5. E vai dizer assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como uma ovelha, diante dos seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Amém? Eu preciso que você entenda, antes de te explicar sobre ceia, que o maior sacrifício que houve e haverá, e nunca vai haver outro como esse, é quando Deus, mediante João 3,16, declara que ele amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu preciso que você entenda uma coisa. Jesus é o Verbo e ele estava com Deus desde o início. Tudo foi feito através do Verbo, que é a palavra. Deus é criador, Jesus é verbo, fazer, ir, criar. Certo? O Espírito é o modo operante. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Mas precisa de um Criador, precisa do Verbo e precisa do Espírito. E na criação os três estavam juntos, desde o início. Uma família, um só Deus, certo? Então Jesus, o Filho unigênito de Deus, ele já estava em glória desde o início. E o Senhor, ele pega, começa a levantar desde Adão, começa a levantar sacerdotes, reis, profetas, mas ninguém conseguiu ser um verdadeiro intercessor ou intermediador entre Deus e o homem. E o acesso era difícil. O acesso a Deus era através de um profeta, era através de um sacerdote, e o Espírito do Senhor se submetia só a algumas pessoas. O Espírito do Senhor se submetia a apenas uma pessoa, uma outra pessoa. Então, queridos, na Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Preciso que você entenda isso. E Deus, ele olha para a humanidade e ele diz: para mim tirar essa metodologia que é a mais difícil, é a letra, é a lei mosaica, eu preciso fazer um sacrifício à altura para tomar a chave do inferno por resgate dessas almas. Então Deus dá uma missão para o seu filho, seu único filho, e fala: Jesus, sai do seu corpo de glória, desce na terra, viva como homem. E Jesus veio para cá 100% homem, 100% Deus. Cordeiro santo, puro. E ele se entregou no madeiro, mas ele não era qualquer pessoa. Ele era o Filho de Deus. Ele era alguém que estava despojado em glória, em todo o poder.
Num estalar de dedos, Jesus podia mandar anjos. Mas para que se cumprisse o sacrifício, para que se cumprisse isso, era necessário Jesus morrer como um cordeiro. E quando Jesus morre, ele ressuscita, ele desce no inferno, ele toma a chave da morte. E a partir de então, o mundo espiritual passa a ter outra metodologia. Porque a partir de então o véu do templo rasga. E já não precisa mais de um cordeiro vivo, um boi, um sangue para agradar a Deus. Agora precisa só acreditar no cordeiro que ele enviou. Agora precisa apenas acreditar no cordeiro que ele enviou. Então a metodologia Antigo Testamento era: leva animal para o sacerdote, leva animal para o profeta, sacrifica, derrama o sangue no altar, Deus consome com fogo, Deus aceitou. E expiado foi seu pecado. Jesus vem para mudar a metodologia do mundo espiritual e tornar acessível para todos que crescem no Cordeiro. E é profético. Porque hoje, ao pôr do sol, entramos na Páscoa verdadeira. Hoje, ao pôr do sol, é um dia ideal para você ceiar. A Páscoa verdadeira do calendário judaico é hoje ao pôr do sol. Amém? Aleluia. É profético o que nós fazemos. Nem eu tinha me tocado. Então, queridos, quando Jesus morre, desce no inferno, toma a chave, ele ressuscita em seu corpo de glória. E agora, Jesus fala: todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então agora, para o seu nome estar escrito no livro da vida, ficou fácil, mas para isso você vai ter que crer que o Cordeiro é Filho de Deus e veio. Amém? Então Jesus, ele caminha 33 anos com seus discípulos. E Jesus, ele ensinou sobre o batismo, ele se submeteu ao batismo ao qual seu primo João Batista o batizou. Porque o batismo, queridos, e agora eu vou explicar antes da gente entrar na ceia. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu estou colocando uma aliança de compromisso espiritual no meu dedo. Amém? Coloquei uma aliança. Aceitei Jesus. Mas quando, porque eu perguntei isso ao Senhor, eu falei: Deus, se eu aceito Jesus, qual é a diferença de um batismo e de um aceitar Jesus? Falar que aceita, todo mundo fala. Mas quando você desce as águas, você está fazendo um ato público de confissão da tua fé. Você está falando: eu estou morrendo para o mundo. E eu estou nascendo de novo dessas águas. Porque o meu Cristo morreu e ressuscitou. Então, quando eu me batizo, eu estou me casando com o Cordeiro nas regiões celestiais. Eu estou oficializando esse relacionamento. Você entendeu a diferença? Outro dia eu vou pregar sobre o batismo. Porque eu sei que tem muita gente religiosa aqui. Tá? Perfeito. E Jesus, ele disse... Abra comigo agora é um dos versículos que eu mais uso para fazer a ceia. 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo disse isso. Toda vez que vocês estão ceando, vocês estão remetendo à cruz. Vocês estão declarando que são de Cristo, que Cristo é de vocês, que vocês estão nele e ele está em vocês. Toda vez que você está ceando, você está declarando que Jesus morreu por você, ressuscitou e está voltando.
Toda vez que você ceia, você manifesta a obra da cruz nas suas atitudes. Toda vez que você ceia, você manifesta o maior sacrifício que foi feito no céu, na terra e que não haverá outro. Toda vez que você ceia, você chama para dentro de você o sangue e o corpo do Cordeiro. Você chama para dentro de você o maior sacrifício que já existiu. Toda vez que você ceia, você manifesta o sacrifício do Cordeiro dentro desse ato profético. E para mim é um dos mais poderosos. Certo? Agora eu quero ler um texto para quebrar a religiosidade de vocês, que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 27. A mesma carta de Coríntios vai falar para o povo usar véu, sim ou não? Aí o povo da congregação pegou isso daí. Mas eu preciso te explicar que a carta de Coríntios é para a igreja de Corinto. Tá? Você precisa ter texto e contexto, tá bom? Certo? Então presta atenção. O povo de Corinto, por que Paulo pediu para o povo, para as mulheres pôr véu? As mulheres que estavam se convertendo naquela época, elas raspavam a cabeça e praticavam a prostituição. Então Paulo viu uma maneira delas se diferenciar das convertidas e das não convertidas. As convertidas agora usam véu, porque o nosso cabelo é o nosso véu. Então, como diferenciar uma pessoa que está na prostituição e a que saiu da prostituição? Paulo falou, usa o véu. Porque naquela época essas mulheres raspavam a cabeça. Tá? Mas isso é contexto para outro dia. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Vai pecar contra quem? Contra o corpo e contra o sangue. Tá. Pega aqui, a palavra indignamente é uma pessoa indigna. Por exemplo, se eu chego aqui, eu chego numa casa e eu me sinto indigna de comer com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas são muito importantes. Eu falo, eu não mereço comer com aquelas pessoas. Eu não fiz nada para estar ali. Isso é o indignamente, não merecedor de desfrutar desse banquete. E se eu como indignamente algo sem merecer, eu estou pecando contra o quê? Contra o sacrifício feito na cruz. Porque aqui está falando não está falando contra Deus, está falando contra o corpo e contra o sangue. Então o pecado é contra a obra da cruz. E só tem uma maneira de eu pecar contra a obra da cruz. Vamos lá, vamos dar continuidade. Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice. Pois se comem o pão ou bebem o cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Eu preciso que você entenda agora o poder do sangue na ceia do Senhor. Quando eu ceio, eu estou ceando porque eu entendi que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Ele morreu por mim, pelas minhas transgressões, pela minha iniquidade, pelo meu pecado. E eu aceitei Ele como o meu cordeiro de expiação. Cordeiro perfeito. Então, quando eu tomo a ceia, eu sei que aquele cálice representa o sangue dele imolado na cruz e o pão representa o corpo dele. Então, se eu tomo a ceia, sabendo do ato da cruz, confessando Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu já não tomo indignamente, porque eu tomo
sabendo o que eu estou fazendo. Tomar a ceia indignamente é tomar sem saber, é tomar sem ter conhecimento prévio do que significa o ato que você está fazendo. Então vamos supor que nós estamos aqui numa roda e tem um ateu e nós vamos ceiar. Ele fala, eu quero ceiar também. Mas ele não entendeu a obra da cruz. Ele não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se ele tomar, ele toma para sua própria condenação, porque essa ceia vai ser consagrada por alguma autoridade espiritual. E ele vai tomar do cálice do pão sem honrar, sem dar honra e o mérito a Cristo, a Jesus Cristo. Olha só. Pois se comem o pão e bebem do cálice sem honrar. O que é sem honrar? Sem dar o valor, sem dar credibilidade, sem dar honra. Se você come sem honrar, você já come e bebe julgando a si mesmo. Amém? A ceia não é para não convertido, a ceia é para quem já aceitou Cristo. Eu preciso que você entenda isso. Quem faz um pacto com Satanás e bebe o sangue lá do Beuzebu, do Bafomé, tem que saber o que está fazendo. Da mesma forma é nas trevas. Preciso que você entenda. Então vamos lá. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes e alguns adoeceram. Por que essas pessoas estão fracas, doentes e adormeceram? Porque não tem entendimento. Porque naquela época tomava ceia sem saber o que estava fazendo. Agora, quando eu tomo a ceia, consagro o suco de uva como sangue, consagro o pão como corpo. Quando eu como, eu me alimento espiritualmente, porque eu me alimento do Cordeiro, me alimento do sangue e me alimento do corpo do Cordeiro. E eu preciso que você entenda. Nós temos um corpo natural onde a gente tem um DNA. E nós temos um corpo espiritual que também tem um DNA. O nosso DNA espiritual, ele é afetado por tudo que nós fazemos, principalmente pela ceia. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, está falando de quando vocês reunirem. Quando reunir, é egoísta, o fulano ceia daqui, o ceia dali. Não. Quando se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Então, querido, na ceia coletiva, nós esperamos todos. Por isso que na madrugada, nós ceiamos todos juntos. Ou você ceia antes, ou ceia a hora que você quer. Porque é uma comunhão. Você pode estar na sua casa, na Itália, mas nós estamos ceando em unidade espiritual. Espere uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de que, para não trazer julgamento sobre si mesmos. Ao reunirem, eu lhes darei instruções a respeito dos outros assuntos depois que chegar aí. Então, queridos, aqui não era só um pedacinho de pão, não era só um pequeno cálice de suco de uva, era uma quantidade maior. Então, partir do pão também era um alimento. Eu preciso que você entenda isso. Hoje se tornou um ato simbólico, tá? Então vamos lá. Para quem é a ceia? Para quem aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, tá? É um ato profético e é um ato de santo. E eu preciso que você entenda. Talvez você aprendeu, e isso é doutrina, e doutrina de igreja a gente respeita. Não seja um rebelde. A pastora Larissa ceia todo dia. Ah, pastor, por que a gente não ceia aqui todo dia? É a doutrina, ele foi ensinado desse jeito. Querido, não mexe em doutrina, não mexe em regras. Você quer uma igreja que ceia todo dia, você abre a sua. Porque eu preciso que você entenda, tá? Eu preciso que você entenda isso. Para de ser rebelde. Quer ceiar todo dia? Ceia na tua casa. Pastor, então eu preciso estar com muitas pessoas para ceiar? Não.
Porque tem gente, só pode ceiar com mais pessoas. Você só pode manifestar a obra da cruz se tiver alguém com você? Que dependência espiritual é essa? Queridos, você pode ceiar sozinho, com 2, com 3, com 4, 3 vezes no dia, 5 vezes no dia. Se todas as vezes que você for ceiar, você apresentar para Deus, consagrar o pão, consagrar o suco de uva e saber o que está fazendo. Tá? Uma pergunta comum. Pastora, a criança pode ceiar? Ela sabe quem é Cristo? Ela entendeu a obra da cruz? Se ela sabe, ela pode. Se ela não sabe, ela não pode. Senão ela toma indignamente. Senão ela está tomando algo consagrado para sua própria condenação. Até uma criança. Aí você vai encontrar algumas doutrinas. Tem que tomar sem pecado. Então ninguém vai tomar, nem eu. Porque não tem essa pessoa que não tem pecado. Eu peco todo o dia, principalmente que eu sou brava. Principalmente que eu sou colérica. Eu tenho a noção disso. Não sou hipócrita. Então, querida, a ceia é um ato aonde eu falo, Jesus, transforma. Jesus, eu celebro aquilo que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor vai voltar. A ceia é a manifestação da cruz física, espiritual, mental, emocional, em todo o meu ser. Então não tem essa pessoa que não tem pecado. Sempre vai ter alguma coisinha que você precisa endireitar. Quando não é a coisa, é outra. Porque sem pecado, querido, só quando você partir dessa, que Deus te der um corpo de glória. Mas, porém, agora eu quero que você abra comigo. Mas, porém, cadê? Abra comigo em 1 Coríntios 10, 21. 1 Coríntios 10, 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque isso aqui é o morno. Então, querido, querida, se você não dá conta de sair do pecado, se você gosta de se lambuzar no pecado, por que você quer ceiar? Se você sabe que ceia agora cedo, mais tarde você está lá fazendo o que você faz. Você está lá tomando da mesa dos demônios. Isso você não pode. Então eu preciso que você entenda, não brinca com o santo. Porque quando nós consagramos uma ceia, ela está santificada. E o intuito é dela te santificar e confrontar você a ficar mais alinhado na presença. Sair do pecado é o mínimo, é o começo. Pastor, eu saí da fornicação, passou da hora, já era. Pastor, eu saí do vício, estava na hora. Amém? Eu preciso que você saiba disso. Então, queridos, não queira beber do cálice de demônios e do cálice de Deus. Então, você quer ceiar? Então você fala, Deus, eu estava fornicando, mas eu parei, porque agora eu vou ceiar todo dia. Por exemplo, quando alguém passa por libertação por mim, pastor, eu quero sair do vício. Então você me compromete que 40 dias você não vai botar esse crack, você não vai botar essa maconha, você não vai botar esse cigarro na boca e você vai ceiar todo dia. Pedindo para Deus trazer purificação no seu DNA. Porque o sangue, o corpo do Cordeiro, uma vez santificados, consagrados, nesse ato de manifestar a cruz, traz para nós um renovo no DNA. E aí tudo aquilo que o diabo tinha construído começa a cair por terra. Mas aí não adianta você toma ceia, fuma uma maconha. Toma ceia, fuma uma maconha. Toma ceia, fornica. Toma ceia, prostitui. A chibata vai vir pro teu lado. E o preço vai ser alto. Deus, ele falou, eu prefiro ser frio. Eu prefiro ser sambando no mundo, mas sendo verdadeiro, do que você sendo um hipócrita. Amém? Certo? Perfeito. Então eu preciso que você entenda. Pastor, eu estou ceando todo dia. Queridos, não tem esse requisito. Aonde está escrito na Bíblia que para ceiar você tem que batizar?
Não tem isso. Se você achar para mim, você me manda, porque até hoje já li a Bíblia várias vezes, não achei. Esse requisito é um requisito que os homens estabeleceu. E se você está nessa igreja, você respeita. Mas isso não é bíblico. A ceia do Senhor é para quem aceitou Ele como o único suficiente Salvador e está aliançado nele. Tá? É isso. Talvez amanhã eu explique sobre o batismo para você. Preciso que você entenda. Então a ceia é um ato de manifestar o ato da cruz. Então, de madrugada, é o horário mais difícil de guerrear é 3 horas da manhã. Aí por que eu decidi que nós íamos ceiar de madrugada? Porque nós acabamos de sair de uma guerra, guerreamos, lutamos, já entramos nas regiões celestiais com o sacrifício do sono. Podíamos estar dormindo, fazendo qualquer coisa, e o diabo sambando no Brasil, sambando nas encruzilhadas. Mas a gente se levantou para dificultar a vida de Satanás, para bloquear a atmosfera espiritual na madrugada. Nós se levantamos para isso. Aí nós oramos, guerreamos, intercedemos, tivemos o nosso tempo com o Senhor. E aí depois nós ceiamos, para que o Senhor venha trazer um alinhamento no nosso DNA, um alinhamento no nosso espírito, para que o Senhor nos alimente com o quê? Com a verdadeira comida e a verdadeira bebida. E eu quero ler aqui para você. Glória a Jesus. Deixa eu achar aqui. João 6,51. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha o que Jesus vai falar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus, ele se declarou o pão vivo que desceu do céu. Amém? Então quem, queridos, come um pedacinho de pão como o corpo do cordeiro, porque você consagrou, quando isso é recebido no teu corpo, o teu corpo ele já não recebe como um pão. Isso, querido, mudou esse elemento. Por que deixa eu contar uma coisa para você. Quando você consagra um carro para Deus, o diabo, ele reconhece que aquilo ali não é teu, é de Deus. E o que é de Deus, ele não toca. Tudo que é consagrado, é apresentado para Deus, o diabo, ele não tem autoridade de tocar. Então, quando você consagra um pedacinho de pão como o corpo do cordeiro, um pouquinho de suco de uva como sangue, nós estamos falando que esses dois elementos já não é mais esses dois elementos, mas que é o quê? Um fragmento da cruz. Um fragmento do maior sacrifício que existiu, que vai entrar dentro de você, a nível físico, corpo, a nível da alma, transformação, e a nível do espírito, alimento. Então, quando você ceia, a ceia, ela traz um impacto no seu corpo, tá? Porque tudo que é santo e entra dentro do nosso corpo físico, purifica como fogo. Tudo que entra na nossa alma, transforma, confronta a iniquidade, confronta pecado. E tudo que entra no nosso espírito, alimento. Amém? Certo? João 6,51. Abra em João 6,53. Eu digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. E aqui Jesus, ele vai externar que se alimentar do seu corpo, se alimentar do seu sangue, traz para nós
resistência, resiliência, força e uma convicção da eternidade. João capítulo 6, 53. E eu preciso que você entenda que uma pessoa que não quer nada com nada, ela não consegue ceiar. Porque a ceia, querido, é algo sério. É a manifestação da cruz. É a manifestação do maior sacrifício em dois elementos, suco de uva e pão. Que, ao orar, eles se transformam. Aos seus olhos não. Mas no mundo espiritual, você está tomando sangue. E você está comendo da carne do cordeiro. No mundo natural, os seus olhos, não. Mas no mundo espiritual, sim. Eu preciso que você entenda isso. E ceiar todo dia manifesta uma atmosfera de glória, de rendição, de aquebrantamento. Quando você vai na ceia do Senhor, é uma vez por mês. O culto, o povo não está quebrantado. O povo... Queridos, aonde está na Bíblia que tem que ser uma vez por mês? Não tem. Isso é estabelecido pela organização religiosa. Você pode ceiar 3, 7 vezes por dia, desde que você faça com reverência, com seriedade. Amém? Então eu preciso que você entenda. Não tem requisito para cear, apenas um. Você aceitar o Cordeiro como o único, suficiente Salvador. Acabou. Pastora, é bíblico, eu vou falar o que não está na Bíblia? Olha, gente, para vocês ceiar, vocês têm que batizar, porque está lá em Religiosidades, capítulo 3, versículo 59. Não tá, não tem, não existe. Eu não posso falar para você o que não tem. Você está entendendo? Não tem. Olha, critério para batismo. Ser membro dizimista, não existe esse critério. Fazer curso para batizar, não existe isso. Se fosse assim eu falava, gente, está em Religiosidades, capítulo 39, versículo 7. Não tá, não tem. Não existe. Agora, eu preciso que você entenda que não é porque não tenha um requisito aqui ou ali, o maior requisito de todos é reconhecer o Cordeiro. O maior requisito de todos é ter uma aliança com o Cordeiro. E quem tem aliança com o Cordeiro não fica sambando no pecado. Quem tem aliança com o Cordeiro não fica se lambuzando na lama do pecado. Quem tem uma aliança com o Cordeiro fala, Jesus, eu quero ceiar todo dia, eu estava no pecado, mas eu hoje, Senhor, eu me ajeito, eu me alinho, e mesmo assim, você ainda vai ceiar em pecado, porque vai ter sempre alguma coisinha na sua vida errada, que precisa ser transformada. E eu preciso te dizer isso. E aí, pastora, mas na igreja, queridos, cada igreja faz do seu jeito, com a sua doutrina, com as suas regras. E tem gente que se não fizer desse jeito, ele não apruma. Entendeu? Mas eu estou falando para você aqui com toda a autoridade do mundo. Se você achar na Bíblia, você me mostra. Jesus vai falar, sempre que comerem. Vou ler de novo. Está lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Cadê? 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aí você fala assim, pastora, mas como você aprendeu isso? Queridos, a gente não ora todo dia. A gente não faz períodos longos de jejum. Por que manifestar o fragmento da cruz tem que ser só uma vez por mês? E eu aprendi com a Ana Mendes. A Ana Mendes, ela conta, eu vou achar esse vídeo, que ela foi numa igreja onde o céu era aberto, a glória de Deus era aberta. E ela queria saber o que aquele povo fazia. Ela queria saber o que aquele povo fazia de diferente, porque o céu naquele lugar era aberto. E aí ela foi ver, o povo orava e ceiava todo dia. Eles manifestavam o fragmento do maior sacrifício nos seus próprios corpos.
Aí eu vou te lembrar que o seu corpo é templo. Então, quando você manifesta a obra da cruz no seu corpo, você traz santidade para o seu corpo. Você traz avivamento para o seu corpo. Você traz confronto para ser mais ainda liberto, para ser mais ainda curado. E eu falo isso aqui para vocês. Amém? Saiam dessa religiosidade. Essa minha religiosidade, ela quebrou. Eu estava na Bolívia, quebrada. Fui numa igreja, chama Casa de Oração. Fui numa igreja e naquela noite tinha um pastor ali. E ele era da Guatemala, ou ele é do Equador, essas igrejas bem grandes. E ali fazia muito tempo que eu não tinha comunhão com o Senhor em ceia, porque eu achei que eu estava em pecado, que eu estava errada. Mas aquele homem, ele entra no púlpito e ele fala assim: hoje todos vão ceiar. Ele falou: hoje todos vão ceiar. Todos que creem em Jesus Cristo vão ceiar. E ele trouxe uma explicação muito linda. E eu entendi que a ceia era um favor de Deus na minha vida. E que eu nunca seria a quarta pessoa da Trindade para ceiar, um anjo glorificado. E eu preciso, só o religioso que ele acha que ele é quase um Deus, ou ele é quase a quarta pessoa da Trindade, só o religioso acha isso. Porque, querido, quem está debaixo de oração, quem é confrontado pelo Espírito Santo, sabe que você é a pulga do jumento de Balaão. Você sabe. Você sabe quem você é. Mas o religioso, ele tem uma certa altivez. Ele se crê alguém, quarta pessoa da Trindade. Porque ele usa uma veste, porque ele faz assim, ele chega mais cedo na igreja. Porque ele está presente em lugares, ele tem protocolo. E, querido, a santidade, ela não é manifesta através de atos, de protocolos religiosos. A santidade é manifesta através da comunhão com o Senhor. Amém? Então eu preciso que você entenda hoje, de todo coração. Você pode ceiar todo dia se você aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador. E tá fácil. Como é que eu vou fazer, pastora? Vem de madrugada conosco, para você pegar o jeito, para você aprender. Mas eu vou te ensinar aqui. Que pão? Qualquer pão. Fermento, sem fermento, qualquer pão. Pão asmo, pão de forma, pão de francês. Qualquer pão, qualquer pão. Cortou um pedacinho ali, bota numa tapuerzinha na geladeira. Compra um suco de uva, qualquer suco, qualquer marca. Pega um tantinho assim, um pedacinho de pão, tantinho assim. Ou você pode comprar como a gente tem. A gente compra esses do Mercado Livre ou da internet que já vem pronto. Amém. Você bota na bolsa, você ceia ali, você ceia no carro, você ceia em qualquer lugar. Mas se quiser de uma forma mais barata, compra um suco de uva grande. Deixa ele bem fechado, só usa para isso, para não estragar, tá bom? E compra um pão. Eu gosto, quando eu não comprava assim, pegava o pão de forma, qualquer pão, qualquer marca. Corta lá quadradinho, bota na Tupperware, põe na geladeira. Amém? Certo? Aí você vai pegar um pedacinho de pão. É um pedacinho. Um pouquinho de suco de uva. Aí o que nós fazemos de madrugada? Eu consagro. Mas você mesmo pode consagrar. Ou você não tem autoridade em nome de Jesus? Você foi lavado no sangue dele. A partir do momento que você aceitou Jesus, você já tem autoridade no nome dele. Amém? E como é que faz? Pedacinho de pão, pouquinho de suco de uva. Agora tem gente, tá jejuando, pega meio pão francês, uma xícara dessa de suco de uva. Não, é uma refeição isso, você não aceia. Amém? É uma refeição, você vigia. Amém? A Nani, uma vez eu vi uma foto da Nani, tava em jejum, uma lajota desse tamanho de pão. Falei, gente, isso aí não é ceia não? Isso é uma refeição? Isso aí é um pequeno almoço? Amém? Então, com um pedacinho, gente. É um memorial. Não é porque o pão é grande que vai ser mais o corpo de Cristo, ou porque é mais suco de uva que vai ser mais sangue. Você vigia na terra. E aí como é que você vai fazer? É fácil.
Você tem que lembrar que você tem que remeter à cruz. Por que você está ceando? Porque Jesus morreu por mim. Esse é o significado da ceia. Claro, óbvio e simples. Senhor, eu estou ceando porque o Senhor morreu por mim na cruz. Obrigada a Deus por ter enviado seu filho. Eu agora, na autoridade do nome de Jesus, eu consagro esse pequeno pão, esse pedacinho de pão, como o corpo do Cordeiro. Consagro agora em nome de Jesus. Consagro esse pouquinho de suco de uva, como o sangue do Cordeiro. Consagro agora em nome de Jesus. Faço isso em memória de Jesus. Aí, se você quiser falar como eu falo, troca as minhas vestes, confronta o meu coração, limpa o meu DNA, limpa a minha mente, limpa minhas emoções, me fortalece. Porque a tua palavra diz que quem come do pão, quem come do sangue, come da verdadeira comida e bebida. E o Senhor está em mim, eu estou no Senhor. Eu tomo posse de toda despojo que traz a ceia sobre o meu sangue, sobre o meu DNA, sobre o meu coração, sobre o meu espírito. Amém? Certo? Então, queridos, é fácil. Mas aí você é bobinho. Porque aí você começou a cear todo dia, você foi lá no teu pastor religioso, pastor, tô ceando todo dia. Teu pastor vai dar de pau em você. Vai achar que tu é um herege. Porque ele foi ensinado, a mente dele está cauterizada, que ele só pode ceiar uma vez na vida. No mês. Aí vocês não vigiam. Queridos, o que vocês estão conhecendo, as travas que tá saindo de vocês. Não tenta mudar um sistema da noite por dia. Se Deus não fizer na vida desse pastor, ele não faz na congregação. Não é você indo lá falar, ó, pastor, tô ceando todo dia, tá vivendo avivamento. Ele já vai achar que você está com doutrina errada, que você quer levar o povo a se perder, e ele vai te convidar a se retirar do lugar. Você começar a profetizar na igreja, não tem profecia, ele vai falar assim, isso aí é fogo estranho, isso aí é o capeta usando essa pessoa, eu te convido a te retirar daqui. Mas vocês são bobinhos. Ai, pastor, eu fui lá, falei com o meu pastor, agora ele não deixa mais eu assistir a senhora, ele não deixa mais eu ir na conferência, porque você é bobo. Porque você não vigia. Agora, se você quer viver o tradicionalismo, isso daí, continua lá, não precisa vir assistir o meu conteúdo. Eu tenho as chaves. O pessoal chega aqui, pastora, eu estava 20 anos na igreja, não destravava, comecei a te assistir. Meu Deus, estou vivendo sobrenatural, fui batizado com o Espírito Santo, meu Deus, a glória de Deus está descendo. Amém. Porque você se desviou da religiosidade. E a religiosidade atrasa a sua vida espiritual. Porque a religiosidade vai falar que existe protocolo, sendo que o que Deus quer é o teu coração. Queridos, prestem atenção. Uma vez que você dá o seu coração para Deus, Ele vai falar que roupa que você usa. Ele vai falar o que você fala ou deixa de falar. A mesma vara de medida não é para todos. Porque às vezes o que para mim uma roupa é importante, para o outro uma maquiagem é importante. Para o outro, o amor ao carro, a idolatria ao carro é importante. Então, quando nós estamos aliançados em Cristo, Deus vai nos pedir para tirar e remover coisas. Amém? Mas a igreja que vive na doutrina, a gente respeita. Deus também está ali, está operando ali. Mas se você não dá conta, o que você está fazendo lá? Lá funcionou a vida toda assim. Ou você acha que você é o Che Guevara que vai chegar trazendo uma militância? Não, querido, não. Doutrinas, sistemas, metodologias, você respeita. Deus, aqui não é meu lugar, parece que não me sinto um peixe fora d'água aqui. Então, Deus, me mostra o lugar certo. Então eu preciso que vocês entendam. Não é porque não tenha um pré-requisito de batismo, disso, santidade. Lógico, o que é uma pessoa santa? Uma pessoa que todo dia está com Deus. A santidade é um relacionamento todo dia com Deus. Amém? A santidade é uma pessoa que se relaciona todo dia com Deus. Não é uma pessoa sem pecado. Porque, querido, o dia que você não tiver pecado mais, você vai embora daqui. Para que você vai fazer aqui? Aqui é a vida de um processo de transformação. Então, se você achar na palavra para mim algo contra o que eu falei hoje para você, me mostra. Não tem.
Eu já falei, senão eu abri em Religiosidades, capítulo 7, versículo 59. Olha, querido, para você ceiar, você tem que ter 6 meses de crente, tem que ser batizado nas águas, fazer um curso preparatório. Não tem. Queridos, o evangelho do Senhor Jesus é simples. Ele só quer o coração. Mas ele quer um coração puro. Então, não é porque não tenha um pré-requisito de batismo, disso aqui, na palavra. Pode, se tiver na igreja, você cumpre. Senão você entra em desobediência. Mas não é porque não tem na palavra que você não vai ter consciência do que você está fazendo. Tá fornicando, tá ceiando, tá fornicando. Rapaz, você vira homem, você vira mulher, você vai sair do pecado. Não, tô fumando uma droguinha aqui, mas eu tô ceiando. Você vigia. Não dá, gente. Então, faça um compromisso com Deus. Deus, eu quero ceiar todo dia. E esses pecados, principalmente os pecados sexuais, os pecados de vício, sai. Fala, Jesus, eu vou tomar ceia todo dia. E eu quero te contar algo importante. Quando nós estamos fazendo a restauração de libertação, o depois de expulsar o demônio é 30%. Eu gosto, por exemplo, fulano expulsei o demônio do fulano, ele tá liberto. Ó, Joãozinho, seguinte, 40 dias eu vou interceder por você, você vai buscar Jesus, você vai escutar a pregação, todo dia você vai ceiar. Todo dia você vai ceiar, você vai consagrar, você vai ceiar e vai pedir para que o corpo e o sangue do Cordeiro te santifique os teus desejos e a tua vontade, aniquilando toda a raiz envolvida nesse pecado do vício. E aí, queridos, através do sangue do corpo do Cordeiro, fisicamente, vai ter um impacto físico, um impacto espiritual no corpo dessa pessoa. O ceiar todo dia é manifestar a obra da cruz em cada átomo do nosso corpo físico e espiritual. E aí, quando eu faço isso todos os dias, uma atmosfera de glória se abre ao meu redor. Porque eu acabei de manifestar a obra da cruz através dos meus atos. Eu acabei de falar que Jesus veio, ressuscitou e está voltando. Quando eu faço isso, isso ecoa no mundo espiritual. E aí eu fico com o cheiro do Cordeiro. O cheiro do sangue do Cordeiro está em mim. Porque eu manifesto a obra da cruz todos os dias, intencionalmente. Então, quando eu falei ali para o meu apóstolo, eu sei tudo, ele falou, que profético. Por que profético? Porque eu estou anunciando o Cordeiro. Eu estou anunciando a volta do Cordeiro. Eu estou falando que Jesus está voltando. Eu estou falando que eu sou dele, que ele está em mim, eu estou nele. Toda vez que eu ceio, querido, eu estou falando que o selo do Cordeiro está dentro de mim. E a verdadeira comida, a verdadeira bebida está impregnada no meu DNA físico, no meu DNA espiritual, na minha mente. Então, quando você consagrar sua ceia ali, pega a visão. Quando você consagrar sua ceia, você consagra a ceia e fala, Senhor, vai quebrando agora, Senhor Deus, tudo aquilo que não faz parte do meu DNA. Vai quebrando agora, Senhor Deus, tudo aquilo que não combina com o teu propósito. Em nome e na autoridade de Jesus. Você vai pedindo para o Senhor trazer um renovo no sangue, na mente, no espírito, na alma, no corpo. Amém? Então, queridos, eu preciso que você entenda, tá? Eu preciso que você entenda que é muito poderoso o ceiar. O batismo é extremamente importante, porque é o casamento. E se vocês quiserem, amanhã eu te dou uma aula de batismo, para quebrar esse negócio na sua cabeça. Tem que estar pronto, não vai batizar nunca, você nunca vai estar pronto para batizar. Agora eu estou pronto para batizar, não vai batizar nunca. Porque a pessoa acha que tem que ser quase um anjo, quase uma quarta pessoa da Trindade para batizar, não existe. Queridos, o Senhor Jesus, ele fala, vem como está. Mas caminhar com ele não te permite ficar como você chegou. Caminhar com Jesus
é transformação de alma. E eu sou transformada até hoje. Eu não sou a mesma do ano passado, nem de 2016, nem de 2018, porque o Senhor foi o quê? Trazendo o quê? A transformação. Amém? Foi trazendo a transformação. Então eu preciso que você entenda que não tem na Bíblia, não pode ceiar. E fala, onde está na Bíblia isso aí? Não tá, gente. Senão eu falava para vocês, não existe. Vai ceiar junto? Espera uns aos outros. Não pode ceiar sozinho. Por que não pode ceiar sozinho? Fala pra mim por que não pode. Aonde tá na Bíblia que não pode? Você pode orar sozinho. Você pode jejuar sozinho. Você pode escutar louvor sozinho. Você não pode jejuar sozinho? Você não pode ceiar sozinho? Você não pode manifestar o ato da cruz, você e Jesus? Ou a presença só funciona se tiver 2 ou mais? Jesus fala, onde tiver 2 ou mais, tudo que vocês concordarem junto, tudo que vocês estiverem orando, toda a causa que vocês estiverem apresentando ali, eu estarei. Porque a força da oração, ela multiplica, ela se intensifica. Amém? Então, queridos, se a sua família aceitou Cristo como único e suficiente Salvador, você pode fazer uma ceia num domingo, hoje mesmo ao pôr do sol. Faça uma ceia com a sua família, vamos ceiar. Quem sou eu? Você é alguém que é rendido, lavado no sangue do Cordeiro, tem autoridade. E a pessoa que mais tem autoridade na sua casa é você, não sou eu não, tá, meu irmão? Minha irmã. Reúne a tua família, faz uma boa comida. Fala, gente, hoje antes da gente comer, nós vamos ceiar, nós vamos celebrar o Cordeiro. Nós vamos celebrar o Cordeiro Santo. Amém? Nós vamos celebrar porque ele morreu por nós. Faz ali uma pequena pregação. E esse sangue aqui representa o sangue dele que derramou na cruz. Esse pedacinho de pão. E nós estamos comendo isso aqui no memorial, falando que ele morreu, ressuscitou e está voltando. Meu irmão, você é sacerdote na tua casa. Por que tem que alguém orar na tua casa, selar o teu carro, ungir as tuas coisas? Talvez essa pessoa que vem nem vida com Deus tem. Talvez essa pessoa que vem nem em santidade está com o Senhor. Mas você é o guardião espiritual da tua casa. Para de ser bobo. Para de terceirizar coisas que era para você estar fazendo. Levanta. Se o pastor vir ungir minha casa, está ungido. Fica nessa aí. Você não vai orar. Você não vai pegar o teu óleo, não. Então você vai depender de uma pessoa fechar tua casa no mundo espiritual? Você não tem autoridade? Você não paga o aluguel? Ou você não é o dono dessa casa? Então eu preciso que você entenda isso. Tem pastores que nem acreditam na unção. Outros que acham que só um ser glorificado pode ungir um lugar. Eu preciso que você entenda. Todo aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador tem autoridade. E eu provo isso para você. Pastores às vezes têm título, teologia, isso e aquilo. Estão lá na frente e não sabem expulsar um demônio. Porque o fogo apagou, não tem fogo ou nunca teve fogo. Mas aí tem um irmãozinho lá no fundo da igreja, de chinelinha havaiana, humilde. Mas tem vida de oração. Já escutei várias histórias assim. O demônio manifesta, o pastor não tira, mas esse irmãozinho vem e só fala, sai em nome de Jesus. A autoridade não se compra, se conquista nas regiões celestiais. Através de um relacionamento com Deus. Eu preciso que você entenda isso. Amém? Então, meus queridos, entenda. Quebra esses tabus de vocês. Para de ser imaturo. Quem é espiritual vai viver coisas espirituais. Aí você chega lá no seu pastor. Pastor, tem pó de ouro na minha mão. Tem obturação. Pastor, estava num culto, é uma obturação de ouro. Pastor que nem foi batizado no Espírito Santo, ele não vai acreditar em você não. Vai achar que você é herege, que você está buscando fogo estranho. Porque, queridos, só quem está no Espírito vive as coisas do Espírito. E você pode ver que quem está vivendo essas coisas, está jejuando, está orando, está pagando preço, está lendo a Bíblia. Para. Então, eu preciso que você entenda. O Senhor me chamou para levantar um povo que não tem religiosidade. A religiosidade te afasta das pessoas.
A religiosidade aumenta a altivez do coração do homem em achar que ele é puro e santo, porque ele cumpre esse protocolo ou aquele outro. Queridos, nós somos a pulga do jumento de Balaão, entenda isso. Para de achar que você é alguma coisa na presença de Deus. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, o dom é dele. A unção é dele, porque nem isso você leva quando você sai daqui. Então para, que essa mente cauterizada, alienado. E tem gente que não rompe espiritualmente, por quê? Cauterizada até o tutano. Até o tutano dele tem religiosidade. Ah, que se eu sair da igreja eu vou ser amaldiçoado. Ai, que isso e aquilo. Ai, que se eu não fizer a vontade do pastor, idolatra o pastor, idolatra a pastora. Queridos, vocês são livres. E eu preciso dizer algo aqui pra você. Não viva debaixo da opressão. Eu sou uma libertadora e eu vou tirar todo mundo do cativeiro espiritual. Eu não estou falando que a ceia você faz de qualquer jeito. Não. Você tem que ter mais zelo ainda, saber o que você está fazendo. Mas não brinque com o santo do Senhor. Profano e santo não andam juntos. O dia que o santo e o profano tentou andar junto, Deus incendiou Nadab e Abiú, fogo estranho. Não brinca. Deus fala assim, ó, prefiro que você seja frio, vai rolar na lama, mas pelo menos você tomou uma posição. É mais fácil de eu te buscar desse jeito. Deus odeia a hipocrisia, Deus odeia o espírito de altivez, Deus odeia o orgulho, Deus odeia o achismo. Queridos, eu todos os dias eu me esmago, eu falo, Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu sei que eu sou a pulga do jumentinho de Balaão, Senhor. Eu sei quem eu sou, Senhor. Senhor, me esmaga, Senhor. Senhor, Deus, me esquadrinha, Pai. Quebra qualquer coisa dentro de mim que não combina com a identidade celestial que o Senhor estabeleceu na minha vida. E essa oração você tem que fazer principalmente para você. Amém? Peça ao Senhor espírito de humildade, espírito de gratidão, espírito de humilhação diante do Senhor. Amém? Então, meu querido e minha querida, eu preciso dizer para você que você pode ceiar, só que não seja imaturo. Aí você foi lá na tua vizinha, falou, eu tô ceando todo dia. Você sabe o que ela vai fazer? Vai lá contar pro seu pastor, falar que você tá com heresia. Amém? O pão representa o corpo de Jesus que sofreu toda tortura e dor por nossa causa. Por amor de nós, Jesus suportou humilhação, maldade na carne, para que nossos corpos fossem aliviados da condenação eterna. O vinho representa o sangue de Jesus e a nova aliança de Deus conosco. Ao ter teu sangue vertido como sacrifício, Jesus pagou os nossos pecados. Através do sangue de Jesus fomos purificados e libertos. Amém? Então, queridos, você só consegue se livrar de todo pecado e iniquidade quando você pede em nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus vai cancelar qualquer coisa sobre a tua vida. Mas enquanto você não toma o sangue de Jesus sobre a tua vida, isso não pode acontecer. Amém? Tem alguma pergunta sobre ceia aqui que você queira fazer? Coloque no chat agora para mim que está te respondendo, amém? Coloca no chat agora, amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver alguma pergunta, amém? Só se tiver alguma pergunta. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu perguntar para você. Você teria coragem? O ceiar coletivo manifesta a glória de Deus numa intensidade maior. O ceiar individual, da mesma forma. O coletivo, ele propaga a glória de Deus numa extensão maior. Tudo que é coletivo manifesta o céu de uma forma maior, certo? Pode ceiar com bolachas, mas eu divido ela em 4 partes. Queridos, pode pegar uma bolacha. Aqui, o que eu estava aqui hoje era uma bolachinha de água e sal. Amém? Para ceiar, eu tenho que aceitar Jesus diante de alguém? Sim.
Quem é que nunca aceitou Jesus como único e suficiente Salvador? E quer hoje entregar a sua vida oficialmente, diante de todos que estão aqui? Ô, minha prima querida, tá aí, um beijo. Quem aqui quer entregar a sua vida oficialmente para Cristo, hoje? De forma oficial. Nunca confessou Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Coloca no chat, eu quero, pastor. Eu quero. Quem deseja entregar a sua vida oficialmente, talvez nunca confessou. Agora você vai confessar, porque vai ter aqui as testemunhas da live e um anjo testemunha agora, escrevendo seu nome no livro da vida. Coloca aí no chat quantas vidas se rende, entrega. Você vai perceber que agora uma glória começa a entrar onde você está aí. Pai, manifesta a tua glória. Agora, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória agora, Senhor Deus, para que essa pessoa saiba que a presença do Cordeiro está sobre o ambiente. Repete assim comigo agora, você que quer aceitar Jesus. Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida, a minha alma e o meu espírito. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, perdoe todos os meus pecados. E que a partir de hoje, o Espírito Santo faça morada dentro de mim. Amém. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo ao banquete do Cordeiro. Em nome de Jesus. Aleluia. Pastora, preciso ser batizado para ceiar? Não, porque isso não é bíblico. Agora, se você estiver numa igreja, a qual essa é a doutrina, você precisa respeitar. Lá dentro. Certo? Você não é o Che Guevara espiritual para chegar querendo impor, mudar as regras de um lugar que funciona há 30, 40, 100 anos de um jeito. Certo? E agora, pastor? Agora você sai do pecado, você começa a andar com Cristo, você que aceitou Jesus, vem para a oração de madrugada, pede para Deus mudar o seu DNA, certo? Fala, Jesus. Queridos, a ceia a partir da idade que a criança entende o que Jesus, qual foi a obra da cruz. Se a criança não entender, não dê ceia a essa criança. Amém? Pastor, a parte, fala para quem crer e for batizado será salvo. Amanhã eu vou falar isso para vocês. Amanhã eu vou dar uma aula do batismo, tá? Amanhã eu vou dar uma aula do batismo. Amém? Queridos, eu expliquei a ceia desde o começo, é que vocês estão tudo atrasado. Quem toma indignamente é quem toma sem saber o que é o corpo, o que é o sangue. Vocês precisam ler com interpretação de texto, vocês é muito ruim de português. Assim, quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, sem merecer. Indigno é uma pessoa que não merece. Não merece por quê? Porque está pecando contra o corpo e o sangue. Como que peca contra o corpo e o sangue? Não está falando que você está pecando contra Deus. Está falando que você está pecando contra a obra da cruz. Porque você não entendeu, não aceitou o Cordeiro e não entendeu que o sangue foi derramado pelos seus pecados. Então, quando um ateu, quando um espírita está no lugar, não entendeu que Jesus morreu por ele, ele toma ceia. Uma criança que não entendeu, não discerniu quem é Jesus ou quem é a obra da cruz, toma indignamente. Toma para sua própria condenação. Amém? Vocês precisam ler indignamente. Google, o que significa a palavra indignamente? Vai lá, busca em outras traduções. Amém? Então, queridos, vocês têm que aprender a ler a Bíblia, texto, contexto, não sei essa palavra, vou pesquisar. Vai pecar contra o quê? Corpo e sangue. O corpo e sangue é a obra da cruz. Como que eu pego contra a obra da cruz? Quando eu não entendo o que é ela. Eu só posso pecar contra a obra da cruz quando eu não dou a honra. Porque olha só como é profético.
Portanto, examine-se antes de comer o pão e beber o cálice, pois se comem o pão e bebem o cálice sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe para julgamento de si mesmo. Então, se eu pego esse suco de uva, pego um pedacinho de pão, sem entender o que eu estou fazendo, ou sem dar o valor, a honra que isso aqui tem, porque isso aqui isso aqui é um fragmento da obra da cruz, num ato profético, mediante Mateus 18, porque tudo que você ligar aqui, você liga lá. Tudo que você desligar lá, você desliga aqui. Então, quando você consagra algo, você está falando, ó, isso aqui já não é mais pão, isso aqui já não é mais suco de uva, isso aqui é sangue e isso daqui é o corpo do Cordeiro. Eu entendo que eu estou tomando isso aqui porque um dia Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer por mim numa cruz. E eu manifesto agora a obra da cruz, crendo que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está voltando para me buscar. Agora, uma criança que toma sem entender isso, um ateu, alguém que vem numa reunião e toma assim, toma indignamente, porque sem pecado você nunca vai estar. O pastor peca, o apóstolo peca, o presbítero peca, todo mundo peca. Aí um dia eu perguntei numa live, tem alguém aqui sem pecado? Um monte de gente, eu falei, Jesus amado. Querido, se você pensou errado, se você julgou, você já pecou. Então não tem essa. Então não tem essa, certo? Eu preciso que você entenda, certo? Então, em nome de Jesus, essa live vai ficar até 8 horas. 8 horas eu vou fazer o nosso sorteio de primícia, amém? E se isso daqui traz muita religiosidade para o seu coração, ou você está atormentado pela religiosidade, não assista mais minhas lives, porque vai ficar pior. Amanhã eu vou falar do batismo, amém? Eu te convido a parar de me seguir, a parar de ver minhas lives, sair dos meus grupos, amém? Eu estou interessada, na verdade, numa ruptura espiritual das pessoas. Já estou falando, amém? E até dia 30 eu orei para Deus tirar todo incircunciso, todo povo que não está somando. Eu pedi para Deus restar. Eu falei, resta, Senhor. Vai tirando todo fariseu, todo gadareno. Vai tirando no nome de Jesus. Então, se você é muito religioso, vaza. Em nome de Jesus. Porque eu estou trazendo essa live aqui para esclarecer, porque eu sei que tem muita gente, tá? Eu sei que tem muita gente que foi cauterizada, eu também fui. Queridos, eu fui cauterizada, eu achava que as coisas eram de um jeito. O dia que eu li a Bíblia, eu falei, cadê? Cadê as loucuras que esse povo está falando, Jesus? E o Espírito Santo disse, o meu evangelho é o que está na palavra. O meu evangelho é o que está na palavra. E é simples, amém? É simples. Pastor, o que é o evangelho? É sair do pecado. É consolidar uma vida com Deus, jejum, oração, Bíblia. Amém? Parar de mentir, parar de roubar, acertar suas contas. Parar de enganar os outros. Isso é o evangelho. Evangelho, querido, é um lifestyle, é um estilo de vida diferente. É um estilo de vida que confronta as outras pessoas. É um estilo de vida, queridos, aonde Jesus todo dia te santifica, te transformando numa pessoa melhor. Amém? Certo? Então eu preciso hoje que você entenda isso. Agora, o problema, o religioso, ele não tem Bíblia. Ele é um repetidor do que o pastor dele falou. Ele não tem Bíblia. Porque a pessoa que tem Bíblia, ela não é religiosa. A pessoa que tem Bíblia, ela consegue entender o evangelho puro e simples. Então, queridos, eu preciso que você entenda, tá? Você quer entender o que é, o que não é? Leia a Bíblia, contexto, texto, usa Google, usa tradução, como que estava no hebraico. É isso, amém? Certo? Então eu já estou passando aí para você, amém? E eu estou pedindo para Deus que até o dia 30 nós estamos destronando o espírito de Jezebel, junto com o espírito de religiosidade, o espírito de toda a imundícia que tiver. E Deus vai passar a peneira. E eu já falei para Deus, Deus,
Eu não sei, eu acho que o pessoal da minha intercessão falou que estava orando para Deus passar uma peneira. Enfim, a força da peneira veio. Agora, esse povo que lute, porque o negócio vai ser estreito. Amém? Certo? E que Deus te levante como um João Batista dessa nação. Que Deus te levante como um João Batista dessa nação. Amém? Em nome de Jesus. Então, meu querido, todo dia, depois da oração, você que não está na oração, vem para a oração. 2h45, a gente entra na sala. 2h50 eu começo a orar. Guerra. 1 hora de oração. Depois a gente ceia. E é lindo. E ceiar esse horário da madrugada é extremamente profético. Imagina, querido, 3 horas da manhã é uma dimensão, é um lugar no mundo espiritual, aonde os bruxos mais gostam. Imagina a gente orando, guerreando e ainda ceiando, manifestando o cordeiro. Você tem noção do que é isso? Isso é profético demais. Amém? Então, se você quer ceiar conosco, pega a tua ceia, quase todo mundo lá ceia. Pega a tua ceia. Pega lá o suco de uva, o pãozinho. Já expliquei pra você qual que é pão, qual que é suco de uva. Não venha atazanar Nani. Nani, que pão? Qualquer pão, qualquer suco de uva. Amém? Ponto. Que marca de pão? Gente, pelo amor de Deus. Não, tem umas coisas que eu falo, Nani, não passa pra mim. Eu não tô bem hoje. Esses dias eu estou estressada. Você tá entendendo? Eu tô sabendo muita coisa, como eu tô orando. Deus, tira tudo que tá em oculto, profundo, escondido. Parece que Deus tá desenterrando os defuntos, assim, de coisas que eu não tava sabendo. E ontem eu já mandei uns áudios perigosos pra um monte de gente. Você tá entendendo? Então eu não tô boa esses dias. Vocês orem por mim. Vocês orem por mim. Porque o Deus tá passando uma peneira fina e eu não quero gente desalinhada comigo. E eu tô muito decepcionado com muita coisa. Então, orem por mim, para Deus me dar paciência, certo? Porque eu voltei desse alinhamento. Olha, eu peço que você ore por mim. Até o dia 30, muita água vai passar debaixo dessa ponte. E vai ter muita transição aqui no ministério, na minha vida. Então, você já... Não, esse dia eu quase tinha um ataque cardíaco. Eu falei, Deus... Não, ainda... A Elisângela que é brava, a pastora Elisângela é brava. A Elisângela que não deixou fazer um monte de coisa. Eu vou tirar, vou arrancar. Não, eu tenho paciência. Eu falei, não quero mais. Não tenho paciência. Porque na hora, queridos, eu quero agir. Eu quero passar a espada. E aí na hora, as pessoas que não deixam. Amém? Mas é isso. Seja intolerante também com o espírito de Jezebel. Com o espírito imundo que possa estar sendo pedra de tropeço no teu ministério, na tua casa, na tua família. Amém? Em nome de Jesus. Seja intolerante. Eu declaro que a mesma intolerância... Queridos, mas eu não tô nisso na carne, não. Eu tô destronando... Você sabe qual que é o antídoto contra Jezebel? Intolerância. O tolerante tolera Jezebel. O tolerante tolera o falso profeta. O tolerante tolera aquele que se diz que é e não é. Mas eu pedi pro Senhor... E eu sei que como nós estamos... Querido, toda vez que a gente destrona um trono, por exemplo, trono de Mamon, o antídoto é a generosidade. Então, quando você está destronando um trono que pode estar prendendo a sua finança, Deus vai trazer generosidade sobre você. Jezebel é intolerância. Você não vai tolerar coisa errada. Talvez antes você via, você ficava quieto, você achava ruim, agora você não aceita. Então, é um alinhamento. Então eu entendo por que eu tô tão braba esses dias. Isso tá contínuo. Antigamente eu ficava braba, mas em 24 horas passava. Desde que eu cheguei eu tô braba. Isso não passa. Chá de camomila. Porque toda hora tá estourando uma bomba pra cima de mim. Toda hora eu tô sabendo de um negocinho. Toda hora eu tô pegando uma conversinha de WhatsApp. Toda hora. E eu já pedi pra Deus passar a peneira. Amém? Mas enfim. Eu não quero vomitar aqui em vocês, não, minha indignação. Os sinais mostrarão aí para vocês. Os próximos capítulos de tudo isso. Amém? Que Deus te abençoe. A palavra de hoje é religiosidade. Palavra de hoje, 8 horas eu vou fazer a primícia de hoje. Então eu
compartilhei aqui, coloca lá religiosidade no comentário, marca 3 pessoas, compartilha com 3 pessoas, me segue a Global, que 8 horas eu vou fazer o sorteio, certo? Que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu vou fazer o culto, como fazer um propósito com Deus. Não perca, vai ser sobrenatural, vai ser tremendo, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua causa, sua família, amém? No nome de Jesus, te espero hoje na oração 2h45. Não inventa desculpa não, porque quem não pode vencer o sono, dificilmente vai vencer o diabo, amém? Deus te abençoe.